Senhoras e senhores, bom dia. Convidamos a todos para ocuparem seus lugares, para darmos início às atividades desta manhã. Solicitamos a gentileza de desligarem os aparelhos celulares. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais recebe a todos para a apresentação das propostas de governo dos candidatos às eleições 2014 ao governo do Estado de Minas Gerais. Este evento é mais uma demonstração da importância econômica e social do agronegócio mineiro e também do seu prestígio político. Estão aqui hoje para discutir os rumos do agronegócio mineiro os candidatos Tarcísio Delgado, do PSB, Fernando Pimentel, do PT e Pimenta da Veiga, do PSDB. A ordem de apresentação dos candidatos foi definida por sorteio. Cada candidato terá 30 minutos para expor seu plano. Depois, responderá 3 perguntas enviadas por produtores rurais ou formuladas pela FAENG. Terá 5 minutos para responder cada uma das perguntas. Finalmente, mais 10 minutos para as considerações finais. Para abrir o encontro, convidamos o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, senhor Roberto Simões. Meus amigos, bom dia para todos. Vamos então dar início a esse encontro de hoje. Como é da tradição da FAENG, a gente sempre abre esse espaço para receber os candidatos ao governo de Minas, de uma maneira democrática, receber todos aqueles que quiseram comparecer e procurando sempre levar ao nosso público esses candidatos que apresentem as suas propostas para que nós possamos votar melhor, conhecendo melhor esses candidatos. Nesse primeiro momento de hoje, nós tivemos um problema aqui ao lado, com um acidente que fechou o trânsito aqui de certa forma, então nós temos aí um problema de chegada das pessoas. Mas acredito que, com o correr do tempo, as pessoas vão chegando e nós não podemos, infelizmente, atrasar todo o evento. Foi um motivo não esperado e nós não podemos ficar submissos a ele. Então, vamos dar início aos nossos trabalhos, recebendo a todos os 3 principais candidatos, ouvindo suas propostas. Ao final, devo entregar a cada um deles um documento ligeiro da federação que não tece grandes comentários, mas vai direto aos nossos principais pontos para facilitar, assim, a leitura, a compreensão dessa nossa posição. E procuramos, então, procuraremos, entregando o documento que nós ajudamos fazer para o governo federal, para a Confederação Nacional da Agricultura. Esse é um pouco mais, vamos dizer assim, um documento mais cheio que poderá, se o candidato quiser, ser usado por seu grupo de planejamento, que então ali tem detalhes maiores. Então, sem mais delongas, nós damos por abertos os trabalhos de hoje e vamos receber o primeiro candidato, que é o candidato Tarcísio Delgado. Um abraço para todos, tenham todos um bom evento. Obrigado, presidente. Convidamos ao palco, então, o candidato Tarcísio Delgado. Bom dia, candidato. São agora 9h25. Nós vamos começar. O senhor, então, tem
30 minutos para a sua apresentação. Senhores e senhoras, é uma alegria estar aqui na FAENG para participar desses debates sobre o que mais importante existe em Minas, inclusive com a sua contribuição decisiva para as exportações do Brasil. A cota de Minas é elevadíssima nas exportações. Então, o meu desejo aqui é trazer-lhes uma palavra de confiança e uma palavra que não é palavra de venda fácil, não é palavra de Zé Promessa. Nessa época de campanha, a gente fica meio perplexo quando participa de um debate, quando a gente vê os candidatos todos, porque todos falam mais ou menos a mesma coisa e prometendo mais ou menos a mesma coisa para não cumprir mais ou menos a mesma coisa. Historicamente, se olharmos, vocês vão constatar isso. Então, eu não tenho muita pretensão de ficar aqui querendo ensinar para profissionais da área, para pessoas especializadas na área, para pessoas que vivem nisso há muitos anos, aquilo que, às vezes, nós temos todos que aprender, inclusive os candidatos. Os candidatos não podem querer chegar aqui e bancar o sabe-tudo de todos os assuntos. Não, pelo contrário. Eu quero dizer que eu tenho dito em todos os lugares, e vou dizer aqui para os senhores também, que eu não pretendo fazer nada para o agronegócio em Minas e nem para a agricultura familiar. Nada. Eu pretendo fazer as coisas com o agronegócio e com a agricultura familiar. Eu pretendo trabalhar junto, não inventar modas que, na verdade, não correspondem à realidade. Em qualquer setor, eu tenho dito, governador de estado, eu farei aquilo que a categoria discutir comigo, conversar comigo e orientar no sentido do melhor trabalho. Quero dizer que não vou aqui ficar dando números, não vou aqui ficar citando dados da FAENG, da produção em Minas, nada disso, que isso se abre no Facebook daqui meia hora, tem tudo ali na sua frente, para mim e para qualquer um. Não preciso ficar aqui repetindo a mesma coisa. Eu vou, e depois, quem quiser um dado mais específico na pergunta, eu poderia até esclarecer. Eu vou aqui dar um testemunho pessoal. Eu sou resultado do êxodo rural da década, de segunda metade da década de 40 para 50. Eu sou nascido e criado na roça brava, filho de lavradores muito simples, que trabalhavam muito para produzir nada, que não havia nenhuma pesquisa, nenhuma técnica à época, e só fomos à cidade mais tarde, por insistência da minha mãe, que era uma mulher brava e muito atinada, mais do que meu pai, que era uma pessoa muito séria, muito correta, trabalhadora, mas não tinha a mesma iniciativa dela. E eu, primogênito de uma família de 9, eu com 16 anos, os outros imaginem bem até 1 ano de idade, minha mãe sempre dizia para meu pai, naquela época, Nono, precisamos mudar para a cidade. E meu pai respondia para ela, mas Dona Ana, que era o apelido da minha mãe, como que fazer na cidade? Se você não sabe fazer nada lá, nós não temos nenhum bem. E a minha mãe respondia com uma coisa que me gravou desde aquela época, e eu repito para o senhor aqui hoje, vamos, Nono, morar debaixo da ponte, mas vamos procurar educar esses filhos, que senão eles vão ter o nosso destino, vão morrer novos e sem conseguir nada. E por insistência da minha mãe, acabamos indo para a cidade, e eu depois na cidade, um trabalho sempre, trabalhando de dia, estudando à noite, consegui me formar em Direito, fiz concurso de juiz, passei, fui nomeado, desisti da nomeação, e acabei entrando
na vida pública. Quero dizer para os senhores que eu vou dar o testemunho de um exemplo que poderia ser seguido. E que, se for seguido a nível de Estado, nós poderíamos fazer avançar ainda mais essa coisa que já é tão avançada em Minas. Nós temos aqui alguém no plenário que pode mais ou menos testemunhar o que eu vou falar aqui. Quando eu entrei na Prefeitura de Juiz de Fora, em 1983, a Zona da Mata, ali em torno de Juiz de Fora, é formada, na verdade, por pequenas propriedades, que nós chamamos de sitiantes, que produziam precariamente, uma produtividade baixíssima. As pessoas morriam de trabalhar para, no final, não ter resultado nenhum. E nós, chegando à Prefeitura, nós percebemos que precisávamos mudar de destino. Primeira coisa, fizemos um convênio naquela época, a Emater, e levamos para a cidade um número maior de técnicos da Emater que existia até então. Reunimos com os técnicos da Emater, eu e o prefeito, conversamos muito com os técnicos e perguntamos a eles o que podíamos fazer para melhorar aquela situação. E eles deram muitas ideias e nós começamos a trabalhar com os técnicos na orientação do pequeno produtor para que ele, primeiro, se transformasse em médio e grande, alguns se transformaram. E os que não se transformassem pudessem viver dignamente com o seu trabalho, criar sua família, orientar, acabar com o êxodo rural, as pessoas poderem viver no campo, porque naquela época não tinha nem condição de viver. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos esse trabalho com a Emater, os técnicos orientando a parte de pesquisa aos pequenos produtores. E os pequenos produtores sendo orientados para aumentarem, para melhorar a sua produtividade. Não era possível um produtor de milho, naquela época lá eram pequenos produtores de milho, ou um pouquinho de leite, puderem viver com aquela produtividade tão baixa que havia. E começamos a orientar. No primeiro momento, houve uma dificuldade com os próprios produtores. Os produtores arraigados naqueles costumes antigos, dos seus pais, dos seus avós, não aceitavam muito a orientação dos técnicos, que vem de pesquisa. Não aceitavam, não vamos fazer isso não, meu pai sempre fez assim, minha avó sempre fez assim, meu avô sempre fez assim. Então nós conseguimos, ao redor da cidade, uma pequena fazendinha que tinha 30 hectares, e fizemos ali uma fazendinha modelo, para poder estimular o produtor, para fazê-lo se convencer de que precisava fazer aquilo. Então, ali naquela fazendinha modelo, com orientação técnica, nós fizemos uma rocinha de milho, alguns animais, etc. E como a grande produção na época, do que eles mais viviam na época, era do milho, nós fizemos lá dentro dessa fazendinha uma pequena roça de milho, 3, 4 hectares, pequena roça. E quando os produtores começaram a resistir os técnicos da Emater, eu disse para os técnicos, convida, mandamos um ônibus e vamos levá-los lá na fazendinha para eles verem o que nós estamos fazendo. Aí começamos a levar na fazendinha e os produtores vinham, que não tinham aceito o conselho do técnico, e nós falávamos, meu amigo, está vendo essa rocinha aqui? A sua rocinha, mais ou menos o tamanho dela, quantos carros de milho você colheu? Corri 1,5 carro, 2 carros. Pois é, aqui nessa fazenda do tamanho da sua, nós colhemos 5 carros. 4,5, 5 carros. Mais que dobramos a sua produção. É só fazer igual. É só ouvir o técnico, que aí vocês vão melhorar. E com isso nós convencemos os produtores a trabalharem nesse sentido. Qual é o apoio do poder público municipal para isso? O poder público, no caso municipal, pode ser estadual, pode ser de qualquer nível. Qual é? É parceria, não é querer inventar. O que nós fizemos? Nós compramos, a prefeitura adquiriu 11 chamadas patrulhas rurais. 11 patrulhas rurais. O trator, a máquina para arar, todos aqueles equipamentos tinham uma patrulha rural. E distribuímos em 11 micro-regiões do município, para que elas pudessem assistir lá. Isso não custava nada ao produtor. Além disso, nós começamos a orientar os produtores de leite. Tinha produtor de leite de 60 litros, 40 litros, 50 litros, 60 litros,
100 litros quando muito, 150 já era um produtor considerado grande para a região, não tinha nada. Nós começamos a ver que aquilo ali não rendia. Cada produtor tinha que comercializar seu leitinho, que era ruim, de má qualidade, sem higiene, sem condições nenhuma. E aí não conseguia nada, e o laticínio se pagava quanto queria, o que queria. Então o que nós fizemos? Nós instalamos o poder público municipal, em parceria com os produtores, instalamos os chamados tanques expansores nessas várias regiões. E o produtor pequeno tinha que mandar para o tanque expansor os seus 60, 70, 80, 100 litros de leite. Orientado pelos técnicos, que ele precisava produzir um produto mais higiênico, com mais cuidado sanitário, porque se ele mandasse um produto ruim, ele não ia prejudicar só o seu leite, ele ia prejudicar o leite de todos os seus vizinhos. Então ele tinha obrigação de ir colocando fiscais para tomar conta. O que acontece? É que nós, então, no tanque expansor, nós reunimos ali 3.500, 4.000 litros de leite, nós dávamos o transporte do leite da fazenda, do sítio, para o tanque expansor, e aí começou a haver um poderio diferente de barganha. Ele já não foi, o produtor não fornecia mais seus 60 litros de leite, ou seus 100 litros de leite, mas ele fornecia 3.500 a 4.000 litros de leite através do tanque expansor, e com isso podia negociar com os compradores, com os laticínios, etc. E de cara tiveram vantagem muito grande na sua produção, e as coisas melhoravam muito nesse sentido. Evidentemente que para fazer isso, o poder público municipal, eu estou dizendo poder público municipal, para ver no nível tão pequeno do município, o que se pode fazer ou não se pode, ainda mais no nível do Estado ou de uma nação, no que diz respeito à infraestrutura. A infraestrutura, os tanques expansores já eram um dado nesse sentido, de reunir a produção, exigir qualidade na produção e com isso conseguir melhores resultados. Conseguimos alguns centavos de cara do momento que nós implantamos o tanque expansor, alguns centavos. Nós dávamos transporte para levar o produtor ao tanque, que ficava sempre num ponto estratégico da microrregião. Então, com isso, nós conseguimos fazer com que o êxodo daquela região diminuísse e as pessoas passassem a viver com dignidade ali. O que aconteceu e que acontece é que na nossa região lá devemos ter 3 ou 4 ou 5 produtores maiores, os outros todos são pequenos produtores, que na verdade hoje produzem mais do que, quase todos, mais do que a simples manutenção, a simples produção de sustento, há sempre um excedente em alguns produtos, e com isso eles conseguem melhores resultados. Eu quero dar um testemunho para os senhores aqui, mais um testemunho importante. 2 anos depois, 1 ano e meio depois, na segunda safra, depois que nós iniciamos esse trabalho, numa região, numa dessas micro-regiões, fica mais afastada da cidade, bem longe, lá na divisa do município de Lima do Acre, nós constatamos que lá, além das estradas serem muito ruins, o produtor lá não tinha meio de ter nada. Lá, em toda a região, lá chamado de fazendeiro, né, um pouquinho maior, tinha um jipe. E ninguém mais, não tinha outra condução na área. Então é só esse veículo que eu vi. Esse fazendeiro, inclusive, reclamava, Tarcísio, mas não é possível, porque eu tenho que ficar o dia inteiro trazendo gente para a cidade, levando, porque eu sou praticamente o transporte da região que ninguém tem. No segundo e terceiro ano, meus amigos, eu constatei, nesta mesma região, havia 23 veículos de propriedades rurais. Então, de um passou a 23, que as pessoas puderam começar a faturar um pouco mais, ganhar um pouco mais, e puderam comprar o seu carrinho. Muito bem. Como é que podia fazer se eu não garantisse a infraestrutura necessária no setor de estradas? Não tinha acesso praticamente. Tinha bons trechos que só podia chegar a cavalo. Nem carro chegava, em boa parte. O que nós fizemos? Fizemos um trabalho violento de abertura de estradas vicinais no município de Juiz de Fora. Se os senhores pesquisarem aí, os senhores vão perceber, e é fácil pesquisar, que é meio difícil existir em Minas um município que tenha mais estradas vicinais que Juiz de Fora. Evidentemente que eu mandei, nós abrimos as estradas,
Não asfaltamos, não tinha a menor condição, mas ensaibramos as estradas, de maneira que elas davam trânsito o ano inteiro, mesmo na época de chuva. O produtor que antes perdia, às vezes, uma semana do seu leitezinho, ou do seu produto, que não tinha como levar ao destino, esse sitiante passou a ter condição de levar ao destino a sua produção. Então, eu quero dizer, com essa experiência, que se pode fazer alguma coisa em parceria, e o poder público precisa ser mais parceiro, não querer ditar normas, não pode ditar norma para quem é especialista na área, tem que trabalhar junto com quem é especialista, e pode fazer, e nós fizemos lá, com orientação de técnicos, da Emater, da Embrapa, que nós usávamos muito também, para orientar, e conseguimos um resultado muito positivo lá, não só de fixar o pequeno produtor, quer dizer, o chamado produtor familiar, que passou de ser um pouco mais do que isso, com os tanques expansores, nós passamos a fazer, na verdade, com pequenos sitiantes produtores de leite, na verdade, uma economia mais avançada, no sentido de que pudesse negociar. Tivemos a condição de fazer escala diferente. A gente não vendia mais 100 litros de leite, nem 80, mas vendia 3.500, 4.000 litros de leite. Então, a produção de escala, porque o muito pequenininho não tem jeito, não defende, ele vai morrer de fome, não vai resolver nada, que é o que os meus ancestrais faziam naquela região. Então, nós fizemos isso com grandes resultados. Hoje, mandem fazer uma pesquisa, se vocês têm condição lá de fora, manda saber essas coisas que nós estamos falando, o resultado que deram para o sitiante, plantava sua rocinha de milho, seu arrozinho, seu feijão, mas arava a terra com arado a tração animal, puxado a boi aquele. Eu candeei muito boi para arar a terra lá, quando era um rapazinho jovem. Era aquilo que tinha. Então não tinha produtividade. Quando nós compramos as patrulhas rurais e entregamos aos produtores, eles vibraram. Podia produzir muito mais, não precisava ter aquele aradinho de boi lá com a maior dificuldade, que é o que existia até então. Então, hoje nós estamos numa outra etapa. Hoje nós estamos na etapa da FAENG, nós estamos na etapa da tecnologia, nós estamos na etapa da pesquisa, nós estamos na etapa de sermos, Minas, um dos grandes pontos de referência da produção agropecuária brasileira, e com alguns dados muito expressivos, quer seja na produção do café, quer seja na produção do açúcar, quer seja na produção de composto de soja, e tantos outros. Esses dados todos, eu não gosto de ficar repetindo, porque todos vão repetir a mesma coisa, e nós saímos daqui e vamos para a nossa sala, Facebook, tudo, chama Google, tudo, tem esse dado, tem todos lá, repetidamente. Então não precisa ficar aqui repetindo para quem é da área. Eu queria trazer esse testemunho de um trabalho sério, feito, e que houve realmente a promoção humana. Isso que é importante, houve a promoção humana. As pessoas que viviam na área, e que continuam vivendo na área, hoje vivem com dignidade, ficam lá. Nós implantamos, como disse antes, uma rede, como nunca tinha sido feito antes, de estradas vicinais para o transporte. O Gil está aqui, ele pode depois com vocês, ele, na época mais ou menos, alguma coisa ele acompanhou nosso lá. E nós fizemos isso porque tínhamos consciência que precisávamos avançar. Eu quero dizer, a FAENG, que hoje Minas deve se orgulhar do seu produtor, quer seja na pecuária, quer seja na agricultura, porque é esse produtor que faz um grande diferencial do Estado e do país no que diz respeito à exportação das nossas riquezas. As commodities agrícolas são a base da nossa banca de exportação, são fundamentais. Sem isso, o Brasil estaria muito mal nesse campo. E os senhores conseguem tanto o agronegócio mesmo, o negócio, para exportação, etc., o menor, que tem já
acostado a essa produção maior, chegado perto para trabalhar junto e apresentar resultados muito bons no sentido da agricultura. Eu quero dizer a todos vocês que eu não vou ficar aqui, vou até falar menos tempo, eu não vou ficar aqui repetindo dados que nós encontramos no Google. Dados, eu podia estar aqui, tem uma opção de coisa anotada aqui. Muito, anotei ontem à noite, peguei o material para vocês, anotei, pesquisei, tem muitos dados. Não adianta ficar repetindo coisas que vocês estão cansados de saber. Então, conhecem bem, conhecem melhor do que eu. Olha aqui, um dado, o PIB de Minas Gerais, em 9 anos, de 2 a 2011, cresceu 74%, mais precisamente 73,9%. Olhe bem, enquanto o nosso PIB brasileiro está, como costumam dizer, é o PIBinho, né? Nós podemos dizer que em Minas o nosso PIB é o PIBão, porque é completamente diferente do que nós apresentamos com o nosso agronegócio. Quero cumprimentar a todos, quero desejar-lhes felicidades, quero pedir o voto para estar no governo e fazer diferente, e se estivermos, vamos fazer diferente de tudo que tem acontecido. Eu sei que os senhores aqui têm vínculos, têm outros candidatos, eu respeito, mas quero dizer que eu fiz diferente como prefeito de Juiz de Fora. É prefeitura, mas quem fez um exemplo pode fazer outro. Eu fiz diferente. Essa parte que eu contei para os senhores aqui, com referência à pecuária e à agricultura, numa região em que a pobreza era muito grande, pode se fazer também em âmbito maior, certamente. É claro que é possível fazer, mas para fazer é preciso ter coragem de desejar e de fazer diferente. Não é o que tem sido tradicional no nosso estado e nem no nosso Brasil. Eu quero dizer que nasci e me criei na zona rural, estudei, me formei, fui prefeito, deputado, etc. Me orgulho muito de ter sido prefeito, principalmente quando, de 83 a 88, meu primeiro mandato, eu fiz uma administração de fora absolutamente revolucionária. Não é palavra da boca para fora, não. Totalmente revolucionária, diferente de tudo que havia até então. Tudo que havia até então. Participação popular muito grande. Aplicamos a austeridade e a eficiência. Austeridade na coisa pública, austeridade, rigor com o dinheiro público e eficiência. Com referência à austeridade e rigor com a coisa pública, eu dava um exemplo muito grosseiro. Eu me permito até dizer para o senhor, muito grosseiro, mas dava. Eu ia fazer uma palestra para alguém, enfiava no bolso, tirava uma nota de 10 ou de 20 reais e falava assim: essa nota aqui eu não posso queimar, sou o aspecto penal, criminal. Mas sob o aspecto moral eu posso queimar, que é minha, já ganhei, é minha, posso queimar. Agora, esta nota aqui eu não posso queimar, porque essa aqui não pertence a mim. Dessa eu estou tomando conta pelo povo. Dessa eu tenho que ter rigor, porque ela não é minha, é do povo, e do povo não pode jogar fora. Então, austeridade absoluta e eficiência. Meus amigos, a austeridade do setor público com a eficiência, eu costumo dizer assim, produz filhotes, produz resultados inesperados. Que imagine bem, vou dar um exemplo só. O orçamento do Estado para o ano que vem, que segundo o governo está falido, o governo que está aí há tantos anos, chegou depois de tantos anos a declarar que o Estado está falido. Eu não sei que glória é essa, mas tá, é o governo que diz que está falido, não eu que estou dizendo, claramente, que não tem como, está insolvente, muito bem. Mas de qualquer forma, meus amigos, o orçamento estadual é de 90 bilhões de reais, 90 bilhões. Você tira 50, 55% para pessoal, você tira mais 20 e poucos por cento para custeio, disso aí sobram ainda 20 e tantos por cento para investimento. Se você conseguir nos investimentos uma economia que chegue a 10, 15%, faça a conta e vê quanto dinheiro vai sobrar para você fazer obra na frente. Mais um hospital, mais uma escola, mais uma estrada, etc. É só fazer a conta, é fácil. Se você gasta, porque o bolo do setor público, seja ele qual for,
até de uma prefeitura pequena, ou do Estado decidir, o bolo é muito grande. Ele pode até não dar para pagar as contas, que são enormes também, mas o bolo é muito grande. Na verdade, quando você pode, daquele bolo, tirar um percentual na austeridade, no rigor, na eficiência, você faz os resultados produzirem filhotes. Lá em Juiz de Fora fizemos muito isso. De um ano para o outro, em Juiz de Fora, eu implantando pregão eletrônico, implantando medidas de austeridade, nós conseguimos uma economia dos investimentos do município de 22%, de um ano para o outro. Olha o que sobrou para a gente fazer coisa na frente. Eu não quero que o Estado consiga 22, é mais difícil, é maior, é mais amplo, mas que consiga 10, que consiga 7, 8, 12, 15, faça uma conta dos investimentos do Estado, montando o investimento, não é com dinheiro sobra, para a gente fazer obras importantes para o mineiro, para todos nós. Então, essa é uma questão de honra, é uma questão, graças a Deus, 40 e tantos anos de vida pública, graças a Deus, andaram pesquisando tudo quanto é jeito, ver se arranjasse alguma coisa de ficha suja para mim. Não tiveram jeito, não encontraram, porque graças a Deus não tem conversa. Comigo nunca teve perdão, é coisa rigorosa dentro do rigor. Quando eu fiz o debate na televisão, a menina me fez uma pergunta, ela fez a todos os candidatos perguntas muito embaraçosas, quis fazer uma para mim também, a televisão deve ter pesquisado. E aí a menina me perguntou o que eu diria do processo que estava respondendo no município de Santos Dumont, que eu participei de uma reunião política lá. Eu falei, eu, prefeito de Fora, convidado a ter uma reunião política de Santos Dumont, fui e participei da reunião. O senhor praticou, segundo promotor, o senhor praticou improbidade administrativa. Esse processo já foi arquivado, já acabou, mas esse promotor meio doido, eu fui com o prefeito e com outro companheiro meu, participar de uma reunião, de repente, o promotor achou que uma coisa completamente maluca. Então é isso, minha gente, é isso, meus amigos, é isso, honra de Minas, é isso vocês que são exemplo para o Brasil, exemplo para Minas, é isso que nós queremos fazer para trabalhar em conjunto com todos os senhores. Muito obrigado. Candidato, de acordo com as regras, o senhor ainda tem 2 minutos do seu tempo antes das perguntas. O senhor dispensa esse tempo ou quer usar? Dispensa? Então nós vamos dar início às perguntas. São 3 perguntas enviadas por filiados à FAENG ou elaboradas pela entidade. Então, o senhor terá 5 minutos para responder a cada uma das 3 perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta ao candidato Tarcísio Delgado. Política agrícola e desenvolvimento. Levantamentos realizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, em parceria com o Sistema FAENG, demonstram e reforçam a importância do agronegócio de Minas para a economia do Estado e do país. Entre 2002 e 2013, o PIB do agronegócio mineiro cresceu 90,3%, ou seja, uma taxa média anual de 7,5%. A participação do agronegócio mineiro no PIB do agronegócio nacional saiu de 9% em 2002 para 13% em 2013. Candidato, em seu governo, quais serão os pilares de uma política para fortalecer o crescimento sustentável do agronegócio em Minas Gerais? Mais ou menos já falei sobre isso, né? Mas vamos responder expressamente a pergunta. É claro que o poder público pode fazer para estimular isso, já disse, é investir na pesquisa, em parceria com a FAENG, com o Senar, que é altamente qualificado, parcerias para valer, parcerias não para fazer de conta, parceria para trabalhar juntos e para investir juntos. Além disso, também cuidar da infraestrutura é fundamental no estado de Minas, do tamanho que ele é, fazer no estado o que eu fiz no município de Juiz de Fora em termos de estradas. Lá nós temos estradas vicinais, que era no distrito. Nós agora temos que fazer estradas, rodovias estaduais, que beneficiem o escoamento da produção do agronegócio. Nós sabemos
que o agronegócio tem perdido muito em desperdícios pelas más estradas. E aí há cálculos que dão conta de em torno de 15% de perda por causa de não ter condições de tráfego melhores. Então, o Estado tem que investir e priorizar as rodovias que atendem à produção. Se tem que fazer uma estrada aqui, onde não tem produzindo hoje nada, e um ali, onde produz as coisas, tem que fazer ali primeiro, para depois fazer aqui. Se não tiver dinheiro, fazer as duas de uma vez só. Então, é fundamental que o poder público trabalhe nesse sentido de estimular. Pesquisa, é preciso que o poder público invista em pesquisa. Nós sabemos como tem havido crescimento, a estatística está dando, do PIB mineiro, como tem produzido resultado, o avanço nas pesquisas. É através da pesquisa que nós vamos alcançar melhor produtividade, cada vez maior, e sempre é possível conseguir melhor. Não vão pensar que chegamos ao teto, não. Já conseguimos, não. Todo dia se pode conseguir melhor, desde que se pesquise, desde que se tenha técnicos especializados, desde que tenha gente debruçada sobre o assunto. Isso é fundamental. Então, basicamente, é isso que nós teríamos que fazer para beneficiar o agronegócio em Minas Gerais. E ser, no que diz respeito a Estado, aí é menos Estado e mais União, mas Minas, o seu governador, historicamente teve muita força na União. Hoje tem tido muito pouca força, muito pouca expressão. Minas já é tratado meio assim, a gente fica até frustrado. Mas, historicamente, Minas foi muito importante na União. Minas precisa voltar a ser importante para falar alto com a União, no sentido de ser mais agressiva, mais contundente, no sentido das exportações do nosso agronegócio. Ok. Vamos então à segunda pergunta. O tema é infraestrutura. Observam-se inúmeras localidades do Estado com dificuldade ou inexistência de acesso a redes de telefonia móvel e à internet, impossibilitando o acesso à informação e a realização de negócios fundamentais em um mundo globalizado e competitivo. Candidato, em seu governo, quais as estratégias serão adotadas para a integração das áreas rurais aos serviços de telecomunicações? Sou obrigado a dar mais um exemplo nosso. Porque fizemos, o que vai fazer? Se fizemos, eu tenho que falar. Lá em Juiz de Fora, com o prefeito, eu eletrifiquei toda a zona rural do município. Havia muitas áreas de energia. Imagine bem qualquer produtor de leite que não tem energia lá. O que acontecia de um dia para o outro? Nós eletrificamos toda a zona rural. Pode ir lá hoje ver. Eu vou dizer até para os senhores, eu cometi uma ilegalidade como prefeito. Porque havia lá na divisa do município um espiado de um dente do município de Rio Preto, que entrava em Juiz de Fora. E tinha vários produtores ali. Quando nós estávamos instalando a energia elétrica no município, chegamos na divisa, tinha que saltar para outra divisa. Falei, passa pegando todo mundo, inclusive de Rio Preto. É produtor rural, é pequeno, é da região. Vamos botar eletricidade para todo mundo. Vai lá hoje que as pessoas de Rio Preto vão dizer, puxa, nós temos alergia, graças ao prefeito Tarcísio Delgado. Então nós levamos a energia que é básica para o desenvolvimento, claro. A telecomunicação, que tem avançado tanto no Brasil, precisa alcançar regiões que hoje não está alcançando. E a zona rural é a principal vítima disso. Porque é onde as extensões são maiores, mais difíceis. Então, é básico, é fundamental. Eu não vou ficar aqui prometendo, porque o que eu falar aqui, todos os outros candidatos vão falar. Não vão cumprir, não, mas vão falar. E eu prefiro não falar e tentar cumprir depois com os senhores. Obrigado. Muito bem, vamos então à terceira e última pergunta ao candidato Tarcísio Delgado. O tema da pergunta é questão agrária. Candidato,
A criação de unidades de conservação tem reconhecida importância na proteção do meio ambiente e da biodiversidade. No entanto, existem em Minas Gerais mais de 400 mil hectares de unidades de conservação criadas pelo governo, cuja situação fundiária não está regularizada, ou seja, não foi feito o pagamento de indenização ao proprietário em razão da desapropriação. Candidato, em seu governo, quais medidas serão tomadas para regularizar este passivo e evitar novos passivos criados? Isso aí eu tenho uma posição também muito clara. Eu sou pelo desenvolvimento sustentável. Não apoiaria nenhum projeto que contrariasse a sustentabilidade do desenvolvimento. Tem que ser empresas limpas, com grau de empregabilidade grande, que é importante para nós, na medida que se oferece emprego, e que, na verdade, produz resultados muito grandes. Eu quero dizer que eu não tenho medo de falar no negócio do meio ambiente. Agora, não sou xiita, como eu vejo muita gente aí. Não sou xiita. Se tem um lugar que pode se desenvolver, que há como produzir, se há como produzir bem, se há como produzir de uma maneira sustentável, tem que abrir espaço para a produção. E, na medida que for possível, reservas que possam ser perfeitamente compatibilizadas com a produção. No Brasil, eu acho uma coisa, uma insanidade ficar brigando por causa de espaço. O que nós temos demais é espaço, em Minas e no Brasil. Espaço à vontade. Agora, tem que coordenar. Aqui, essa reserva cria dificuldades à produção. Aqui há uma reserva mais ou menos disponível. Vamos adaptar isso. Vamos resolver isso, para nem prejudicar a produção e nem prejudicar a reserva. É possível fazer isso, mas é possível fazer isso. Não estou dizendo da boca para fora. Agora, nós temos que respeitar as reservas, que sejam reservas não prejudiciais ao agronegócio ou qualquer outro negócio, qualquer outra produção. Não é possível que, se você vai ficar com uma posição xiita, não posso, não deixo, nada, para o Estado, para o país. Não é possível. Então eu quero dizer o seguinte, eu quero desejar a FAENG e a todos os senhores que possam, cada dia, produzir mais, como tem produzido, como magnífico exemplo no Brasil. Nós, eu posso dizer, nos orgulhamos muito dos nossos produtores da área rural. Tanto o pequeno produtor que precisa do apoio, como eu disse, como o grande produtor que faz a divisa para o país, para o Estado. É muito importante. Quando a FAENG nos apresenta o dado que você deu aí, que eu já tinha dado mais ou menos por aqui, mesma coisa, apenas com um período menor de anos, com um crescimento de 9%, 7,5% ao ano do PIB, nós damos uma lição para o Brasil, que está com um PIBinho aí, está sujeito até chegar a zero esse ano. Então, 1%, e esses anos próximos agora, que nós tivemos nesses últimos anos, sempre nessa média. E Minas, com esses resultados simplesmente magníficos que os senhores alcançaram. Os senhores estão tranquilos e satisfeitos com isso? Chegaram ao limite? Não chegaram. Os senhores querem mais. E nós também queremos mais. Nós, mineiros. Nós de Minas Gerais. Porque quanto mais os senhores contribuem para o PIB desta forma tão decisiva, melhor será a vida do mineiro e do brasileiro. Muito bem, candidato, obrigado pelas respostas. O senhor tem agora mais 10 minutos para as considerações finais. Penso que não gastarei os 10 minutos. Mas é preciso passar para os senhores
nós já discutimos aqui o agronegócio, a atividade rural, toda, que a gente passe uma coisa mais geral. Eu sou, desde que nasci e vim da roça, talvez por estímulo da minha mãe, talvez, sei lá, eu sou absolutamente fanático com o problema da educação. Eu tenho dito sempre, digo em todo lugar, que educação para mim no governo não é uma prioridade. É a prioridade das prioridades. Eu sempre coloco educação lá em cima, no topo, no título. Depois vem saúde, segurança, mobilidade e etc. Tudo mais. Numa linha de baixo. Tudo através da educação. A educação é fundamental para se alcançar qualquer objetivo nessas outras áreas. Você não faz saúde direito se não tiver educação boa. Você não faz combate à insegurança que nós estamos vivendo sem educação boa. Se você não faz nada sem ter a educação que seja básica. Mas você está falando isso? O que ele fez em Juiz de Fora como prefeito? Ele, para falar isso, ele tem que ter coerência. Lá em Juiz de Fora, primeiro, 85% das escolas municipais. E lá em Juiz de Fora tem muita escola municipal, porque o Estado sempre elevou o segundo plano, e o município foi avançando, foi criando escola, há uma quantidade enorme de escolas em Juiz de Fora. 85% das escolas que estão lá, pode lá ver, foram construídas pelo governo Tarcísio Delgado. 85% das escolas. Muito bem. O que nós fizemos? Nós começamos a valorizar o magistério. O magistério que aqui no Estado entrou em greve esse ano, um terço do ano em greve, porque não recebe o piso salarial, não recebe o piso salarial, isso é um escárnio, é uma vergonha, mas é isso. Muito bem, ficaram em greve, um terço do ano, e veio um candidato aí e disse que Minas Gerais é um exemplo de educação, não sei o quê, que os professores todos em greve, não sei como é exemplo de educação. Em todos os casos, vamos adiante. Nós lá em fora, os nossos magistérios nem falavam em piso, todos ganhavam acima do piso. Muito bem, nós criamos um plano de cargo e salário do magistério. O professor fazia o concurso, entrava no magistério na letra A, 3 anos depois ela passava para a letra B, tinha um aumento, e tinha o aumento trienal até o fim da carreira. De forma que quando a professora aposentasse, ela tinha condições melhores do que um que estava iniciando a sua carreira. Ao contrário do Estado, que está há 11 para 12 anos com as aposentadorias dos professores congeladas, dos aposentados professores congelados. Digo isso de cadeira. Eu tenho 2 irmãs professoras, um com 76 anos e outro com 73. A de 76 eu não posso falar no nome dos últimos governadores de Minas, que ela começa a chorar e xingar, porque depois de trabalhar uma vida inteira, 40 anos no magistério, exerceu todos os cargos do magistério, exemplar, cuidadosa, hoje está vivendo de favores da família, porque ela não tem condição de se sustentar, porque está completamente congelado os seus vencimentos. Então lá, nós fizemos um plano de cargo e salário. Lá, em Juiz de Fora, vou dizer uma coisa, vocês vão assustar um pouco, vocês acho que não ouviram falar nisso ainda. Nós dávamos uma bolsa de estudo anual para os professores, para elas adquirirem livro, adquirirem instrumentos para o seu trabalho. Todo ano, cada professor recebia uma bolsa, para poder adquirir condições. Nós tínhamos um centro de formação do professor. Criamos um centro de formação do professor com auditório igual esse, em que nós levávamos os maiores especialistas em educação lá, para fazer palestras, discutir com o professor, fazer cursos, etc. Nós fizemos isso lá em Juiz de Fora. Na escola, meus amigos, nós instalamos, vocês vão ficar meio assustados agora, porque nós instalamos dentro dessas escolas um gabinete dentário. O que é isso? Gabinete dentário é posto de saúde? Não. Gabinete dentário vai cuidar da boca, da saúde bucal das nossas crianças. Lá dentro da escola tem um gabinete. Todo dia as crianças estavam com problema, ia lá e tal. E fazia isso. Muito bem, nós criamos o exame oftalmológico em todos os alunos, que nós desconfiamos que havia alunos que não estavam enxergando muito bem e estavam perdendo aproveitamento. Constatamos,
para surpresa nossa e de todos, que 13,5% dos alunos de uma escola pública normal tem deficiência visual. Nós descobrimos a deficiência, montamos uma fábrica de óculos na Secretaria de Educação e nós distribuímos os óculos para as crianças. Então era muito comum, mais no fim do nosso governo, chegar alguém em Juiz de Fora, uma autoridade qualquer, vamos visitar uma escola? Vamos, ir lá para a escola. Chega lá, as pessoas, a autoridade que estavam lá assim, ô prefeito, eu estou achando gozado, isso não parece escola pública, não, as crianças tudo bonitas, com os dentinhos saudáveis, estão todas, que beleza, hein? Mas aqui é para dizer o que fizemos em educação. Diferente, completamente diferente. Eu queria saber se os senhores têm notícia de coisa igual. E nós fizemos só ir lá ver. Eu estou falando aqui, da boca para fora, vai lá ver. É preciso até que alguém vá ver. Sabe a FAENG escalaria aí um trio aí de fora dele? Porque falam tanta mentira nessa campanha, falam tanta besteira, tanta coisa que não existiu, que a gente fica com vergonha de falar. Eu tenho dado, o dado é objetivo, está lá para ser visto, pode ser visto, e eu fico meio assim, não adianta falar, porque eles vêm aqui e falam aqui, melhor educação do mundo, professor em greve meio ano, aposentados sem receber aumento há 11 anos. Como é que pode falar uma coisa dessa, gente? Eu fico assim, encabulado, eu não consigo entender. Então vão chegar aqui e vão dizer a mesma coisa, que eu fiz o melhor do mundo, mas vai ver. Eu não estou falando, eu estou dando exemplo que pode ser constatado lá que não é de greve meio ano, não. É pelo contrário, é de aumento trienal na carreira do magistério. É o contrário, só lá ver. Agora, se os senhores, de repente, se basearem no discurso que estamos vendo nessa campanha, bonitos, alguns são belos oradores, outros nem sabem falar direito, mas tem alguns que são belos oradores. E se os senhores confiarem em tudo que estão dizendo, os senhores vão repetir o que nós temos repetido há alguns anos, com a mesma conversa, com a mesma fala, com a mesma coisa de Zé Promessa. Tudo eles vão resolver no dia seguinte. Tudo. Eles não sabem que as coisas são tão difíceis. Candidatos do governo que declara que está falido e insolvente, vem aqui e diz que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Não fala de onde vai tirar o dinheiro. Vai tirar o dinheiro de onde? Ele que diz que está falido, não sou eu, não. Eu vou fazer isso. Então, é preciso ter cuidado. Eu tenho um certo temor de ficar falando dessa forma, que fica parecendo que é tudo igual. Meus amigos, para terminar, agradecendo mais uma vez a atenção tão simpática de todos os senhores, eu sou candidato para fazer diferente. Talvez, não sei, Deus é que sabe, ainda tem um mês de campanha e as coisas ainda vão rolar, mas não tenho nenhuma pretensão maior de que trazer essa certeza. Estou muito temeroso e hoje quase convencido pelas pesquisas que nós vamos eleger outra vez mais um Zé Promessa. Obrigado. Candidato Tarcísio Delgado, nossos agradecimentos por sua participação e neste momento convidamos o presidente da FAENG, o senhor Roberto Simões, para entregar ao candidato Tarcísio Delgado o documento que esperamos do próximo governador, contendo sugestões e reivindicações para o desenvolvimento do agronegócio mineiro. Obrigado, candidato. Bem, meus amigos, gostaríamos de agradecer ao candidato Tarcísio Delgado a sua disposição de vir aqui prestar esses esclarecimentos a todos nós. Desejamos sorte na sua campanha e passamos às suas mãos para ajudar na sua equipe de projetos o que esperamos do próximo governador, que é um documento sintético da federação, e aditamos também que ajudamos a fazer o documento nacional que pode conter mais subsídios aqui. O que esperamos do próximo presidente? Muito obrigado pela sua presença, uma vez mais, boa sorte. Muito obrigado ao senhor pela maneira cortês, amiga que nos recebeu. Muito obrigado pelos documentos.
que eu esteja certo de uma coisa. Temo que esse documento vá para a prateleira no dia seguinte. Eu quero dizer aos senhores que eu vou ler com atenção esse documento, como tenho lido todos os documentos que recebo na campanha. Leio integralmente para poder ter consciência. Os senhores podem estar certos. Eu vou ler. Não sei se ele será lido por outro. Ao doutor Roberto Simões, seu candidato, nosso advogado, nossos agradecimentos. Bem, nosso próximo candidato, Fernando Pimentel, ainda não se apresentou. Vamos aguardar alguns minutos por sua chegada e, segundo informações, está a caminho.